Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno, oferecimento da Easy Cassino, tá aqui do meu lado. O que você tá esperando para brincar e ganhar dinheiro com a Easy Cassino? Primeiro comentário, tem um link, você vai fazer seu cadastro e você vai usar lá em cima, bônus, você vai lá em cima e usa, olha, o código promocional AV2022. AV 2022 e você, por exemplo, vai ganhar 50 giros grátis na roleta, porque são jogos de cassino. Inscreva-se, você vai ter, como eu disse, o link direto no comentário. Vai lá, inscreva-se. Você também tem dobra na primeira aposta, vale a pena para você ganhar um bom dinheiro. São jogos de cassino, tem blackjack, tem roleta e tem outros jogos também muito bacanas, jogos divertidíssimos como o Space XY, você tem também o Majestic King. São muitos jogos de entretenimento, não jogos específicos de partidas de futebol, de eventos, não. Mas a Easy Cassino tem esses jogos de cassino e esses outros jogos são muito legais e você ganha dinheiro rapidinho. Esse do Space você bota lá, vamos lá, R$ 4 e aí o foguetinho começa a subir e você vai arriscar. Se você não parar, de repente ele desce e você perde tudo. Só que ele vai de 4, passa para 8, para 16, vai aumentando, você ganha o suficiente, mas você pode perder também, porque ele pode começar e cair logo. Então é um jogo que traz até uma emoção para você ganhar dinheiro. O QR Code também está aqui na tela, bem no cantinho. Você pode usar o QR Code aqui do ladinho, ó, o QR Code aqui, ó, bonitinho, para você entrar direto e fazer a sua inscrição na Easy Cassino. Bom, a seleção brasileira jogou ontem e a gente tem uma admiração por um trabalho que se mantém longevo no futebol brasileiro. Esse futebol que trucida tantos treinadores, que é um moedor de treinadores, né? É impressionante como o futebol brasileiro maltrata os seus treinadores. Treinadores têm trabalhos curtos, têm trabalhos achatados. O Vasco, por exemplo, tem tido em média 3, 4 treinadores por ano. É realmente muito dura a vida de treinador no Brasil. E o Tite, ontem, depois da partida, reconheceu ao ver o Andrei Sanches, ex-presidente do Corinthians, e disse: eu tô aqui por causa de você. Porque lá atrás, o Andrei Sanches acreditou no Tite, mesmo depois de uma eliminação no ano anterior para o Tolima da Copa Libertadores da América, manteve-se e ele foi campeão do mundo com o Corinthians em cima do Chelsea, gol do Paulo Guerreiro. E o Tite foi para a seleção, virou um treinador de ponta, entrou no ciclo para Copa do Mundo de 2018, brilhantemente, depois da Copa do Mundo no Brasil, o fracasso de 2014. Ele entrou, fez o ciclo para a Rússia, foi eliminado nas quartas de final para a Bélgica, foi um baque, mas ele aprendeu. E a CBF, contrariando também a lógica, manteve o Tite, e o Tite está aí, fazendo um grande trabalho. Vai ser campeão do mundo? Não se sabe. Existem muitas seleções boas, muitos treinadores bons, mas eu tenho quase certeza que um trabalho mantido, um trabalho longevo, dá condição a um treinador de montar boas equipes, de ter o time na mão, de ter os jogadores sob sua tutela, sob sua confiança. Eu costumo dizer que treinador de futebol, ele não ganha o jogo, mas ele ajuda. Mas hoje no futebol moderno, o treinador até ganha jogo, porque os jogadores já não são os extra-séries, não são aqueles que decidem num lance. Tem muito jogador bom, mas você precisa ter um bom conjunto, você precisa ter boa dinâmica, boa planificação tática, que monta o treinador em cima de estudos, em cima de análise, de números. Então, um bom treinador, um estudioso, um cara que entende do riscado, um cara que entende do adversário, que tem humildade para montar uma equipe conforme um adversário mais forte, ou então tem coragem de jogar em cima, não tem medo, e com a experiência de uma Copa do Mundo nas costas, o treinador pode ir longe. Eu acho que o Tite faz um trabalho novamente muito bom, como fizeram para 2018, mas talvez com uma seleção não tão jovem, com uma seleção com algumas deficiências, mas com uma seleção que se manteve de base para jogar agora em 2022. Temos o Alisson, temos o Marquinhos, temos o Thiago Silva, mas temos gente jovem
gente nova, o Casemiro permaneceu. Bom lembrar que o Casemiro não jogou aquela partida contra a Bélgica, jogou o Fernandinho, que é um cara marcado porque estava no 7-1, estava na eliminação para a Bélgica, mas o Brasil tem muitos talentos pródigos que você precisa ajustar. Não adianta só ter grandes talentos. Parreira também os tinha em 2006 e não conseguiu dar liga naquele time. Muito mais privilegiou os jogadores pelo nome do que apenas pela condição tática e técnica de cada um, sem montar uma equipe. Foi muito mais na individualidade de um Ronaldo, de um Adriano, de um Kaká, de um Ronaldinho Gaúcho. Teve um jogo contra o Japão que um time muito mais coeso, muito mais conjunto, jogou uma grande partida, meteu 4 no Japão. Ronaldo jogou aquela partida e rendeu muito ao lado de um Juninho Pernambucano, ao lado de um Ricardinho que entrou, ao lado de laterais mais ágeis do que Cafu e Roberto Carlos. Jogaram Cicinho e Gilberto e ele não mudou o time. O Brasil passou por Gana, jogando um futebol pragmático, mas conseguiu vencer e depois foi eliminado pela França. Então, o treinador também precisa potencializar o time. E eu estou falando isso porque você vê na seleção brasileira resultados de uma equipe que toma poucos gols, de um time muito forte, de um time com variações táticas, de um time competitivo, que pega um adversário como a Suíça, que foi um time que tomou o menor número de gols nas eliminatórias europeias, sabe? Um time que eliminou a Itália de uma Copa do Mundo, um time que na Copa das Nações Europeias não perdeu para a Espanha, ganhou da República Tcheca. Um time chato, um time difícil, um time embolado, que já vinha de uma vitória em cima de Camarões, e é um time que é difícil de ser vencido, mas o Brasil teve paciência e conseguiu jogar. E você pode estar perguntando, por que você está falando isso num comentário a respeito do Vasco, quase 7 minutos de gravação? Porque eu quero um treinador que possa dar isso. Eu quero um treinador no Vasco que possa fazer o Vasco jogar, o nosso Vasco jogar, porque eu, assim, sou muito honesto com vocês, eu estou muito cansado de ver o Vasco jogar, porque eu não consigo ver o Vasco jogar grandes partidas. Eu fiz esse levantamento aqui nesses quase 4 anos de canal. Se a gente colocar o corte de 28 de março de 2019, que foi quando nós entramos no ar aqui, até agora, vamos colocar até 31 de dezembro, não tem jogo, nesses quase 3 anos e 9 meses de canal, a gente vai fazer no dia 28 de dezembro, né? Eu quero entender de vocês o seguinte: quantos jogos vocês têm na memória, colocando em média aí 60, 70 jogos por ano que um time de futebol faz? Vamos colocar em média 60 do Vasco? Eu não sei de cabeça, confesso. Mas vamos colocar 2019, 60 jogos. Vamos colocar 2020, 60 jogos. 2021, mais 60 jogos. 2022, 60 jogos. São 240 jogos em 4 anos. Se você somar aí 10%, 24 jogos bons, não vai achar. Jogos em que o Vasco foi reativo, em que o Vasco deu espetáculo, em que o Vasco jogou grandes partidas. A gente vem logo com os 2 jogos contra o Flamengo, em 2019, o 4-4, em 2021, o 3-1 no Maracanã. A gente tem um jogo contra o Atlético Mineiro, que o Vasco joga muito bem, ganha por 3-2, em janeiro de 2021, quando o Vasco depois acabou caindo. Alguns jogos bons aí no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, um jogo no Engenhão. Não me lembro de grandes jogos, até vai me falhar a memória aqui, mas eu não consigo lembrar de 10 jogos. Porque o Vasco passou a ser um time covarde nas suas ideias, montado muito em cima dos jogadores que tinha. Porque você também dá aos treinadores, e o Vasco não teve treinadores ruins nesse período. Eu não posso considerar o Abel Braga um treinador ruim. Eu não posso considerar o Ramon Menezes, hoje treinador da Seleção Sub-20, um treinador ruim. Eu não posso achar que o Ricardo Sapinto seja um treinador tão ruim assim. A gente fala em cima dos resultados. Hoje eu sei que muita gente vai dizer, pô, o Ricardo Sapinto é bom treinador, tá de sacanagem. Não, não é isso. Mas o Ricardo Sapinto é um treinador que fez bons trabalhos na Europa. Vanderlei Luxemburgo, aí você vai a Marcelo Cabo, que já conseguiu acessos com outros clubes, o Lisca, Fernando Diniz, Zé Ricardo, que levou o Vasco à Libertadores de 2018, com uma ótima campanha em 2017. Não são treinadores, talvez, de
prateleira lá em cima, tirando o Vanderlei, que foi um grande treinador, o Fernando Diniz, o próprio Lisca, que estava vivendo um bom momento, mas não são todos grandes treinadores. Porém, é duro a gente dizer isso, mas a gente ficou muito refém de quem joga, inclusive o treinador. É algo muito duro você depender de que os atletas ruins, limitados, que não são culpados de estarem ali, eles estão ali porque eles foram contratados, é o que o Vasco tinha condição de contratar. Que esses jogadores sejam os nossos representantes. Que o treinador às vezes se veja tolhido porque o Fernando Diniz vai para o Fluminense com um time minimamente melhor, com Ganso, com Cano, com Arias, com André, e consegue dar jeito ao time. O Dorival Júnior, que é um treinador que eu considero muito limitado, acho. Já teve 2 vezes no Vasco, uma vez foi campeão da Série B, na outra foi artífice de um time que acabou caindo em 2013. Mas monta um time do Flamengo bom, por quê? Porque ele é muito bom, acho até que ele é um treinador razoável, mas também com o elenco que tem, o Flamengo vai nadar de braçada. É claro que vai. É óbvio, a gente não pode ser hipócrita. Então o jogador, ele ajuda demais, potencializa demais. Mas é claro que um bom treinador também consegue trabalhar em cima de jogadores mais limitados. Jogadores mais sem tanto requinte. Porque também tem as máximas de times montados, né? Lembro lá do Real Madrid, de Beckham, Zidane, e que o Vanderlei foi para lá, que não deu certo. Ganhou muito menos do que podia. Lembra lá do ataque lá dos sonhos do rival, com Edmundo, Romário e Sávio, que virou meme? Isso, gente. Nem sempre você montar grandes equipes, grandes times. O próprio Vasco, montado em 2000 para o Mundial, não foi campeão mundial. Perdeu a final para o Corinthians. Então nem sempre a equação, é claro que se você contrata grandes jogadores, você tem mais chance de vencer na individualidade, no talento, mas você precisa ter o carregador de piano, você precisa ter o zagueiro rebatedor, você precisa ter algumas valências diferentes que o futebol completa. E eu acho que quem faz isso é o bom treinador, é o cara que potencializa mesmo no jogador limitado. Eu me lembro que o Vasco tinha um volante chamado Henrique, que participou da campanha do bicampeonato carioca em 1988, que era um jogador bom, mas não era, por exemplo, como o Dunga foi em 87. O Dunga, o grande Dunga, que vinha muito bem, já surgindo ali em 84, campeão do mundo com a seleção brasileira sub-20 do Jair Pereira. E aí em 87 ele vai para o Vasco, fica 6 meses e brilha imensamente, a gente não esquece. O Dunga era um grande jogador, mas o Henrique chegou de um jeito diferente e sustentou, como foi Zé do Carmo, que era um volante de qualidade, mas era um jogador mais duro, um jogador mais pegador, não era tão clássico assim. Então, você tem diferenças que em cima de um time montado por um bom treinador, esses jogadores rendem. Porque se você tem, por exemplo, o time de 87 do Vasco, formado por Dunga, Giovani e Tita, você tem um meio de campo talentoso, mas aí você recebe em 1988 o Luiz Carlos Martins, que era um meia que veio do Grêmio, de muito talento, um gaúcho. O que faz um bom treinador? Ele arruma lugar para que o Luiz Carlos Martins jogue e para que o Tita também possa jogar. Para que o Tita possa estar ali. Então você empurra o Tita um pouco para a direita, você tem o Roberto, o Luiz Carlos por dentro, e você faz, como fez o Lopes, por exemplo, coloca o Romário pela esquerda. E aí você potencializa jogadores e monta num esquema peças que possam acostumar a jogar daquela forma. Roberto já, né, 88 já no ocaso, já chegando lá no finalzão, Roberto sai um pouco para o Romário entrar. O gol do título de 87, perdão, o gol do título de 87 feito pelo Tita é muito em cima disso. Você traz o Romário roubando uma bola no meio, enfiando uma bola na esquerda para o Luiz Carlos Martins, que cruza para o Roberto, que mata como armador e serve o Tita para fazer o gol. Isso tudo é uma esquematização, porque você jamais pensa o Romário roubando uma bola no meio, o Luiz Carlos Martins, que era um meia mais pesado, mas puxando um contra-ataque pela esquerda, e o Roberto ajeitando para alguém chutar, e não ao contrário. Isso tudo é trabalho que um treinador bom faz. E é isso que eu cobro de um treinador hoje. Porque você ter condição financeira de contratar grandes jogadores, eu digo, vamos lá citar o exemplo do rival, o Domenech, o Paulo Souza, foram incompetentes. Porque com esse time do Flamengo, com o time que o Palmeiras tem, por exemplo,
Não dá para ir mal. Ah, mas o Abel Ferreira não tem nenhum tipo de mérito? Claro que tem. Claro que tem. Porque você também, às vezes, com um time bom, degringola. Dei exemplos aqui. Degringola. Foi o Vanderlei lá no Real Madrid. Não deu certo. Mesmo com todos esses jogadores. Então, um bom treinador, mesmo com um time sem grandes estrelas, você potencializa. O time do Grêmio, campeão da Libertadores com o Filipão, era um time pesado. Era um time duro, cara. Era um time que tinha Dinho no meio-campo, que tinha Luiz Carlos Goiano, que tinha Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel. Eram jogadores competitivos. Tinha um lateral como o Arce, que cruzava muito bem. Tinha o Roger, que era um lateral técnico que armava por trás. Mas não era um time de craques galácticos. E que foi? E que aconteceu? A montagem do time do Vasco em 97, em cima de uma esquematização que o Lopes pensou. Porque o Lopes recebeu 3 jogadores para montar uma espinha dorsal, Mauro Galvão, Valber e Evair, e precisou ajustar as peças. Recebeu o Edmundo de volta, claro, Edmundo e Evair já tinham jogado juntos no Palmeiras, então ele precisava mexer pouco ali na frente, mas precisava quem municiasse. E aí você tem um Nasa, que é um jogador que tinha limitações. O que ele fez? Ele botou um Nasa por dentro, como um terceiro zagueiro, e liberou o Felipe para ser um segundo armador. Com o Luizinho mais de contenção, o Vasco não tinha laterais direitos fixos, começou com o Felipe Alvim, depois foi com o Maricá, jogou com o Wagner, jogou o Vitor, que veio depois. Então foi uma posição que ele adaptou o time à função dos jogadores, porque o técnico da seleção ele convoca quem ele quiser. Mesmo assim, o trabalho não é fácil. Porque você pensa um esquema, você pensa os jogadores, mas às vezes não vai. É repetição, é sequência, é derrota, é aprendizagem. Então, da mesma forma, eu espero isso de um treinador no Vasco. Quem é o meu treinador favorito? Eu não vou pelo nome, gente. Eu vou por quem me dê isso. Alguém que chegue no Vasco, que seja desconhecido ou conhecido, e que entenda primeiro que o Vasco é um clube diferente. O Vasco é um clube que precisa ser protagonista. O Vasco é um clube que precisa ter um futebol propositivo, um futebol que marque saída de bola, um futebol que tenha transição rápida. Que seja um time que tenha zagueiros viris, fortes, que consigam sair de trás com velocidade, que consigam fazer o jogo andar. Que eu tenha laterais agudos, e se não os tiver, que eu tenha meias que possam fazer essa função de alas com uma linha de 4 atrás postada, dentro de uma planificação tática, mas que eu possa ver o Vasco, que eu me acostumei a ver. Um time de pegada, um time de força, um time de luta, um time que ganha uma semifinal de Campeonato Brasileiro em 97 com o Flamengo, com 10 homens desde o primeiro tempo. E que tem jogadores como Juninho e Ramon fazendo funções duplas para marcar um Flamengo numa semifinal de Brasileiro. O Vasco conseguiu vencer o Flamengo por 4-1 com 10 homens. Um Flamengo que tinha Renato, um Flamengo que tinha Gilberto, um Flamengo que tinha grandes jogadores. E o Vasco conseguiu vencer daquele Flamengo. E foi a final do Campeonato Brasileiro. É esse tipo de treinador que eu quero. Um treinador que não fique chorando pitanga. Ah, eu preciso de reforço, eu preciso daquilo. Bom, você vai ter um elenco competitivo. Você vai ter jogadores competitivos, pratas da casa, que isso também eu quero de um treinador que saiba potencializar o trabalho, porque o bom treinador do Vasco tem que saber que a base é a origem do clube. A gente sempre teve a base como grande fomentadora, como grande alicerce dos times do Vasco. Temos exemplos recorrentes aí, acabei de falar de Felipe, de Pedrinho, de Bismarck, de William, de grandes times que o Vasco sempre formou, de Carlos Germano, de Pimentel, de Leandro Ávila, de Ian, de Gian, de Valdir Bigode. A gente precisa voltar a ter esses jogadores com segurança, baseados num grande time, com times, com jogadores bons. Isso acontece. Então o que eu quero do treinador do Vasco é que ele seja capaz de potencializar o futebol dos jogadores mais jovens com os jogadores mais experientes, mas não fique preso a uma redoma de que eu preciso de reforço todo dia. Vamos montar um time, vai ter tempo, vai ter condição de montar, vai vir investimento, talvez não venham jogadores do nome que você queira, que nós queiramos.
Mas a gente vai ter um time com jogadores que possam cumprir funções que a Copa do Mundo está mostrando a gente todo dia. Veja os jogos da Copa. Como equipes mais limitadas, equipes não tão fortes com nomes, vencem. Veja como joga Marrocos. Veja como joga Gana. Dá uma olhada. Veja como joga o Canadá, que perdeu os 2 jogos, mas jogou muito bem as 2 partidas. Que talvez pela inocência tenha perdido. E veja como joga um Uruguai, covarde, para trás, com medo. Veja como joga a Bélgica, velha, sem força, sem capacidade ofensiva. Veja como joga a Alemanha, que precisou tomar um susto do Japão para jogar bem contra a Espanha. Mas que tem um time que está numa transição de gerações. Então o futebol é assim. Então eu acho que a gente precisa ter um treinador que entenda esse momento, que possa entender a questão de montar uma equipe com aquilo que vai se dar e que vai ser muito melhor de tudo que a gente já viu. Podem acreditar nisso. Quem é esse treinador? Eu não sei. Porque eu tenho muitas dúvidas de trazer alguém aqui do Brasil, brasileiro. Eu não vejo a geração de treinadores brasileiros capaz de abraçar um processo desse e ir bem. Eu não acho o Cuca um treinador confiável em termos de resultado, acho muito cíclico de cabeça. Eu não consigo confiar tanto em outros treinadores brasileiros. Acho que um treinador estrangeiro que chega aqui no Brasil precisa de adaptação, precisa entender como é que é o calendário, precisa entender as manhas e manias dos jogadores. Agora, se você é um grandão, vamos lá, Marcelo Galhardo, gostaria muito de ver no Vasco. É o treinador dos meus sonhos. Porque ele fez um grande trabalho no River Plate, trabalhando num clube que também tem dificuldades, um clube que valoriza muito a base, tem muito esse perfil. E eu acho que isso pode ser fundamental. De você ter um treinador desse nível, dessa estirpe, capaz de te dar um retorno importante. Se for desse nível, que só não ache que é maior do que o Vasco, maior do que o clube. Mas um treinador dessa monta pode ser importante. Mas e se vier um treinador abaixo? Um cara que não tem o tamanho de um Marcelo Galhardo, de um Marcelo Bielsa? Eu vou confiar. Eu quero confiar de que quem está investindo sabe que precisa ter um time competitivo. Precisa fazer a equipe ganhar para retornar o dinheiro que investiu. Mas vou cobrar que esse treinador, mesmo que não tenha tanto nome, seja capaz de nos dar isso. Um time competitivo, um time para cima, um time com a cara do Vasco, um time capaz de dar ao torcedor do Vasco orgulho, confiança. Como disse muito bem o nosso Jean Faísca, estou cansado daquele campinho assim, ó, em que sempre a gente tem que subir uma montanha para ganhar de alguém, quando esse alguém, teoricamente, pelo nome, tem o mesmo nível que a gente. Não dá mais para a gente ficar recuado, amuado, com medo de perder para um time do mesmo nível nosso, porque senão vai ser complicado. A gente precisa ter um treinador que no vestiário diga, isso aqui é o Vasco, e nós treinamos a semana inteira bem, competitivo. A gente vai ser protagonista. Marca a saída de bola, não deixa sair. Tá cansado, troca. Vamos fazer rápido a transição, vamos trocar passe. Dominou o meia, passa o lateral, cobre o volante. Eu tenho 2 agudos pela ponta, vai dentro quando tiver no mano a mano. Ou então vai por dentro, passa a lateral. Faz tabela meia com o centroavante, tabela e vamos chegar na área, vamos pressionar os caras. Perdeu a bola, perdeu o lance, perdeu o jogo, não bota a mão na cabeça. Volta para o meio campo, recompõe, vamos jogar de novo. É 90 minutos, é aquilo que vocês trabalham. Para em 90 minutos vocês, jogadores, darem o retorno. Acabou o jogo, vão para casa de vocês. Mas o trabalho de vocês precisa ser bem feito em relação a isso. É isso que eu espero de um treinador. Que possa extrair de jogadores que virão um time competitivo. Juro a vocês. Se a gente ganhar alguma coisa ano que vem, eu vou ficar muito feliz. A gente ganhar um título, participar de jogos decisivos, eu vou ficar muito feliz. Mas o que eu mais quero para o Vasco em 2023 é competir. É ir no estádio com a certeza de que eu posso... Não é a certeza, mas com a esperança de que eu posso ganhar. Eu não posso ir ao estádio pensando, meu Deus do céu, vou aproveitar uma oportunidade. Com todo respeito, eu não quero ser um time pequeno.
Porque eu tenho certeza que o torcedor do América, o torcedor do Bangu, que hoje vê um jogo contra o Flamengo, ele fica esperando uma bola para ganhar o jogo. E o Vasco ultimamente tem sido assim. A gente tem sido muito mais reativo, esperando uma bola, um lance, um momento, do que um time ousado. Até porque para ser ousado você precisa ter boa tática, bons jogadores, jogadores interessados, inteligentes. E é isso que a gente espera que a coisa possa acontecer. Que o treinador entenda isso. O Vasco precisa ser protagonista. O Vasco não pode ter medo dos seus adversários. Que venha um bom nome, com nome ou não, que ele seja capaz de entender essa lógica do nosso clube. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha lá no canal Atenção Vascaínos. À tarde a gente vem aqui, hein? Tem notícia, sempre tem notícia, a gente está sempre buscando notícia aqui no Ave Mais. E à noite eu estou com o AV News. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira. Tchau, turma.